Eu acho que o ponto de virada, se eu tiver que marcar assim com um carimbo definitivo a ferro e fogo, eu acho que a Roberta, minha mulher, me deu um livro quando eu recém estava assumindo a empresa, bem pequenininho, O Jeito Disney de Encantar Clientes. E aí daquele livro, eu fiquei encantado com o livro e fiz o curso da Disney, que é assim, surreal. Eu já fiz alguns cursos de extensão, Harvard, Oxford, N. O da Disney, sem dúvida, é de longe o melhor. 8h30 da manhã, você é consumido por uma centena de assuntos internos. Você não é consumido por assuntos externos que te provoquem a melhoria de processos. Eu sou muito mais motivado e feliz pelo que a gente pode fazer do que orgulhoso daquilo que a gente construiu. Acho que o que a gente construiu é pequenininho, é minúsculo, e a gente está aqui talvez no segundo, terceiro degrau desse topo ainda aí que está longe demais, Mari. Ou eu posso abrir o capital da companhia, ou eu posso pegar o ativo, nosso NPJ, entrar num ativo já existente na bolsa, fazer no IPO reverso, e aí você pode abrir follow-on, pode fazer uma série de outros movimentos para talvez tentar chegar no topo. O Grupo Move3 começou com uma empresa que fazia entregas de vale-refeição em papel para funcionários de empresas. Hoje, opera uma rede que faz mais de 10 milhões de entregas por mês. A empresa foi fundada por Antônio Giuliani na década de 90, mas em 2016 virou a chave para o crescimento. No começo desse ano, fez o seu passo mais ousado ao se unir à Sequoia para criar a maior empresa de logística no Brasil depois dos Correios. Quem está aqui hoje para contar essa história é o filho do Antônio, o Guilherme Giuliani, CEO da empresa. E você que está nos assistindo, deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e clica no sininho para receber notificações sempre que tiver um vídeo novo por aqui. Queria te agradecer muito por estar aqui hoje, ter aceitado o convite para vir conversar com a gente sobre a empresa e sobre a sua história também, né, Guilherme? Ou Gui, na verdade, porque eu já estou íntima agora. Então, Gui, eu queria que você começasse contando um pouco da sua história. Onde que você nasceu e cresceu, como foi a sua infância até a construção, os primeiros passos da empresa que foi fundada pelo seu pai. Legal, Mari. Primeiro, é um prazer estar aqui, é uma honra muito grande estar aqui no seu programa. Eu assisto bastante ele, a gente estava conversando um pouquinho. É muito legal acompanhar a história de várias pessoas que você já entrevistou aqui. Algumas, assim, que eu considero o norte, sabe? Para onde você mira quando você está acordando 6 horas da manhã, quando você está correndo, que você está fazendo as ideias. Então, você já entrevistou umas pessoas aqui incríveis, Fernando Simões, Nizam, várias pessoas incríveis, né? Falando um pouquinho dessa infância, né? Eu nasci em Natal, Rio Grande do Norte, mas me criei em Niterói, no Rio de Janeiro. Lá tiveram diversos episódios. Acho que assim, antes de começar a trabalhar oficialmente, né? Que na nossa época era bem diferente isso. Então eu já trabalhei vendendo suco de laranja na praia, quando eu acho que eu tinha, sei lá, 13, 14 anos. Aí depois eu juntei com alguns amigos e a gente fazia festa no play dos outros amigos. E essas festas davam dinheiro, a gente botava 70, 80 pessoas nessas festas. Depois eu aprendi a programar e aí a gente queria entrar nas baladinhas da época, né? E era caro, você tinha que ter dinheiro para você poder fazer balada segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Como todo moleque quer fazer, né? E a maneira que a gente conseguiu de juntar o útil ao agradável, eu programei o site para fazer uma coisa que estava entrando na moda na época, que era você tirar foto das baladas. Então a gente, meio nerd, geek, eu tinha câmera digital, coisa que a gente está falando diante dos anos 2000. Não existia nem smartphone. Era tipo uma Cybershot que você tinha. Antes da Cybershot. Olha! Cara, era aquela câmera que ela vinha com um disquete. Acho que o pessoal aqui depois tem que mostrar o que é disquete. Então, assim, as fotos e a internet era extremamente lenta. E a gente conseguiu, na época, fazer um sitezinho que carregava as fotos pequenininhas de forma rápida
e depois, quando você clicava, aí obviamente demorava para baixar o arquivo inteiro. Então a gente rodava todas as festas em Niterói, tirando foto, subindo foto. Então era meio que bem bacana assim esse negócio. E aí nessa época, sim, meu pai já tinha aberto o que hoje é a Flash Courier. E evoluiu para o grupo de empresas hoje de transporte, que são mais de 9 empresas no grupo. E nessa época eu acho que eu já tinha 16 para 17 anos, talvez. Não tenho a memória tão boa assim para lembrar esses fatos. Mas eu lembro que meus pais, eles, para criar uma relação com dinheiro, nossa, apesar da gente já ter essas iniciativas, meu irmão participava de algumas, eles davam dinheiro por nota boa. Como eu não era bom aluno, eu não ganhava muito dinheiro. Então, aí teve que arrumar um outro jeito, então, de ganhar dinheiro. Meu sócio, meu irmão, na época. E aí, quando eu repeti de ano, meus pais cortaram de vez a grana. E aí, eu tive que trabalhar para minha mãe na época, que ela tinha uma parte da Flash Courier que fazia as entregas no Rio de Janeiro. E na volta da escola, eu pegava e ia fazer entrega. E aquilo lá dava um dinheirinho. E aí meus amigos de escola começaram a ver aquilo e começaram a ir também. Daqui a pouco, aí eu peguei o meu então sócio, meu irmão, que era o capitalista da história, juntei e falei, Bruno, eu já estou com 3, 4 amigos aqui trabalhando para minha mãe. Vamos fazer o seguinte, para minha mãe nada, vamos nós fazer a nossa empresa aqui e eles vão trabalhar para a gente. E aí eu e meu irmão nos juntamos, eu tive que ser emancipado para poder abrir um CNPJ. Então eu tinha, acho que isso, 16, 17 anos. Aí a gente abriu o CNPJ junto, eu e meu irmão, e criamos uma empresinha ali, já tinha seus 5, 6 funcionários, cresceu como uma filialzinha da Flash lá atrás. Aí depois de um tempo, eu estava já na PUC, aí já 18 anos, já acelerando um pouquinho o relógio. Eu estava na PUC e eu queria viver o mundo fora, né, daquela empresa familiar. E aí eu fui para a IBM, na época eu olhava assim, nossa, o que é o auge, assim, para mim, o que seria o top? IBM, tecnologia. Pô, tô falando de uma empresa que hoje já nem é mais o ápice de tecnologia, né? Então eu fiquei lá uns 2, 3 anos, saí de lá, fui para Souza Cruz, que hoje é British American Tobacco. Fiquei lá mais 2, 3 anos. E aí, nessa época, meu pai comprou a parte do sócio dele na empresa e estava precisando de ajuda. E eu tomei o ultimátum. Ou você vai seguir a tua carreira em empresa, ou você vem para cá. E aí, acabei vindo temporariamente para São Paulo há mais de 20 anos atrás e finquei raízes aqui, né? Então, você chegou em que ano na empresa? A primeira aventura eu tinha 16 anos, então você está falando de 98, por aí, 96, coisa assim. Aí eu tenho a franquia, etc. Eu deixei com meu irmão tocando, deixei com um primo meu. Aí fiz essas vidas fora da empresa. E aí, oficialmente, eu vim em 2005 para cá, para São Paulo. E aí eu comecei a trabalhar na sede da empresa oficialmente. Então, já tem aí seus 20 anos, né? E aí eu assumo ela mais ou menos há uns 7, 8 anos atrás que eu assumi ela como presidente. E como que foi, então, chegar na empresa, né? Empresa familiar. Seu irmão estava na empresa também ainda? Não. Nessa época, meu irmão ainda estava no Rio. E aí você foi subindo, né? Virou o CEO em pouco tempo. Como que foi essa sucessão dentro da empresa? Empresa familiar, a sucessão nunca é simples, né? Você tem uma pessoa que criou aquele negócio do zero. Então, quando eu fui para lá, em 2000 e pouquinho, a empresa tinha seus 40, 50 funcionários. Faturava menos de 1 milhão por mês, moeda de hoje, né? E tinha uma dependência muito grande de 3 clientes. Ela era uma empresa de 3 clientes. Então, assim, nós trabalhamos muito ali. Eu comecei pelo financeiro, aí fui para o franchising, abrindo novas malhas de franquia, expandindo a atuação de território nacional da empresa, aquela história. Mas é difícil, porque a empresa, quando ela é criada por uma pessoa que sai do zero, meu pai é aquele famoso self-made man, e criou aquilo, ele
tem um carinho e um ciúme muito grande por todos os processos. Sim, é como um filho, né? Exatamente, como um terceiro filho. Então, ele era a pessoa que decidia do clips de papel à tabela de preço do cliente. Então, começar a abrir mão de decisão em empresa familiar é uma coisa que sempre é difícil, né? Mas eu acho que com o tempo é uma coisa que vai se conquistando, é uma coisa que vai se construindo com longos anos e centenas de milhões de detalhes e de capítulos sendo escritos aos pouquinhos, dia a dia, né? E depois que você entrou na empresa e assumiu a liderança, a empresa também deu uma virada de chave, né? Começou a crescer bastante, a duplos dígitos todos os anos. O que você trouxe de diferente? Qual foi a sua atuação direta, assim, nessa mudança? Mas eu acho que assim, o ponto de virada, se eu tiver que marcar assim com um carimbo definitivo a ferro e fogo, eu acho que a Roberta, minha mulher, me deu um livro quando eu recém estava assumindo a empresa, bem pequenininho, O Jeito Disney de Encantar Clientes. Eu era aquela pessoa que eu tinha feito faculdade e achava que já sabia de tudo, um pouquinho da arrogância de todo mundo. Todo mundo tem um pouco, né? Todo jovem também, né? E naquela época eu acho que eu era bastante. E aí aquele livro, quando ela deu o livro, eu já trabalho demais, já leio e-mails demais, não tenho tempo para isso. Cabeça louca, né? Mas daquele livrinho em diante, eu percebi que, nossa, efetivamente, o meu conhecimento, ele era 1/10 do que poderia chegar. E aí, daquele livro, eu fiquei encantado com o livro e fiz o curso da Disney, que é, assim, surreal. Eu já fiz alguns cursos de extensão, Harvard, Oxford, N. O da Disney, sem dúvida, é de longe o melhor. E ele ensinava várias coisinhas extremamente práticas para você fazer na imagem da empresa, no que você quer comunicar com teus clientes, o que você quer fazer. Então, desde exemplos bobos do tipo assim, cara, nós somos uma empresa de transporte. Um transporte bem feito é um transporte no prazo, feito da maneira certa. Então, a simples maneira de eu me apresentar numa reunião, se eu chego no horário ou não. Pô, se eu já chego 15 minutos atrasado, quem dirá as minhas entregas? Se eu chego com um material mal feito, quem dirá os meus processos? Então, esse curso ele te ensina vários detalhes tipo esses, que são extremamente valiosos para a empresa, e a gente começou a aplicar tudo isso. Nossa, depois que eu consegui aplicar tudo isso com esse curso da Disney, eu acho que eu era 0 leitura até aquele período. Dali para frente, eu acho que eu virei um devorador de livros. E eu digo assim que existe aquele velho jargão, né? Que a gente nunca termina um livro da mesma maneira que a gente começa. E eu brinco que, dependendo do livro, a empresa não termina da maneira que eu comecei a ler. Então, por exemplo, agora terminei de ler aquele Working Backwards da Amazon. Nossa! Eu não li esse ainda. Leio. É bom? Vale a pena? Demais. Você recomenda? Demais. É um livro assim que ele tem umas 4, 5 filosofias fáceis de você aplicar no dia a dia da empresa. Claro que você tem que fazer uma certa adaptação. Você está falando de Amazon, você está falando da gente, mas é um livro que você consegue, e existem vários livros dessa maneira, que você pega, adapta alguma coisa, melhora um processo, que você tem um resultado quase que instantâneo na companhia. Então, eu acho que essa virada que a gente estava conversando lá atrás, na tua pergunta inicial, ela foi um pouco isso, começar a aplicar os conceitos que existem fora do nosso mundinho, da nossa bolinha, desse nosso dia a dia, que quando você entra no escritório, 8h30 da manhã, você é consumido por uma centena de assuntos internos. Você não é consumido por assuntos externos que te provoquem a melhoria de processos, né? Então, eu acho que foi um pouco isso. E ali, assim, a virada de conceito principal que isso trouxe foi a nossa maneira de encarar críticas de clientes. Então, assim, até então, a empresa, você tinha centenas de reuniões internas,
Meu dia a dia ali, ele era consumido 90% com reuniões internas, que não envolviam nenhum cliente. Primeira coisa que a gente fez quando a gente reformulou ali o atendimento ao cliente, eu comecei a gastar 90% do meu tempo com o cliente, a empresa estava numa descendentezinha, meio difícil, e você não ia achar receita dentro de casa. Você ia achar faturamento indo para o teu cliente. Então, cara, a gente pegou e foi. E indo para o cliente, você começava a ouvir as críticas. E em cada crítica, claro que tem crítica bem feita, tem crítica mal feita, mas toda crítica está refletindo uma pressão que esse teu cliente recebeu interna, que ele nunca traduz ela 100% da forma correta, mas ela traduz um anseio para você. E aí quando você começa a agir nessas críticas da empresa, ela começa a melhorar os processos do cliente para dentro, dos livros para dentro, dos cursos para dentro, e aí no seu dia a dia, claro que aí você acaba tratando ali os assuntos internos, né? Então acho que esse foi um pouquinho da fórmula que começou a dar essa guinada na empresa, né? E esse foi o momento mais difícil para a empresa? Esse momento que você chegou e teve que fazer essa transformação? Ou houve outras grandes dificuldades? É difícil de pensar, né? Nos momentos mais difíceis. Eu diria que a gente tem praticamente 3 momentos assim bem críticos. Eu acho que esse tinha sido um deles. Eu acordava todo dia assim, olhava, meu Deus do céu, cara, a gente vai ser atropelado pelos concorrentes. Mas não temos mais 6 meses de vida. Então, quando você se desespera, o medo ele é meio paradoxal, né? Ou você pode se fechar no seu medo, ou você pode agir em cima dele. Então, a gente começou a agir muito ali, mas foram uns 6 a 8 meses críticos. Então, assim, besteiras do tipo, a gente falava, não, nós somos muito bons em tecnologias. A gente sempre teve um sistema, um TMS, feito dentro de casa muito bom. Mas se olhava o nosso site, e na foto principal tinha um monitor daquele de tubo. Cara, então como é que eu tô dizendo que eu tenho tecnologia? Meu site, cara, parece feito por uma criança de 8 anos, sabe? Isso nos anos 2000. Eu tô falando de 2016 já. 2016? Quando eu assumi. Então, assim, tinha algumas coisas meio críticas ali. Computador de tubo que a gente vê hoje só em museu, né? Eu acho. E olha que o museu tem que ser velho já. Então, assim, essas coisas que a gente veio mudando fizeram um pouquinho todo esse trabalho, né? Mas, então, esse foi um primeiro momento muito difícil nosso ali, essa primeira guinada. Aí depois eu acho que não é um momento crítico e sozinho nosso. Acho que o Covid pegou todo mundo, alguns mais rápido, outros mais devagar, uns sofreram mais, outros menos. Eu acho que não teve um convidado que veio até aqui e que não falou de como a pandemia afetou os negócios e não citou a pandemia como um dos momentos mais difíceis, porque foi um ponto muito fora da curva, né? A nossa memória ela é muito curta, né, Mari? Então, assim, a gente não lembra que teve gente que estava em viagem pro interior do Brasil, num hotelzinho pequenininho, sem cozinha, e o cara não conseguia voltar para casa, porque você não podia pegar a rodovia. Se você pegasse a rodovia, você era preso. Então, assim, imagina você levar a carga. Imagina você levar, sabe, todo o e-commerce, viajar Brasil, os medicamentos que a gente transporta. A gente transportava, assim, as crianças carentes, elas almoçam em escola pública. Então, fechou a escola, onde é que elas almoçam? Não tinham. Então, as prefeituras fizeram um cartão de crédito com 50, 30 reais para as famílias poderem alimentar seus filhos. Só que como é que a gente tirava o cartão de São Paulo e levava para Manaus, para o Acre? Não tinha voo, nenhum avião para chegar lá. Então, a gente chegou a conseguir a ajuda da Força Aérea Brasileira para levar o cartão até lá, chegar lá, um entregador nosso, pegar e ir distribuir nas escolas. Então, assim, a gente esquece como o Covid foi louco na nossa vida, né? Mas para a gente, o começo do Covid, os primeiros 4 meses, a nossa receita despencou quase que 70%. E assim, uma empresa que a gente sempre teve muito orgulho de não perder cliente. E aí você, em 2 semanas, você perde 4 clientes. Teu maior cliente
vira 90% do volume dele para um concorrente que tinha recém-entrado e colocado o preço lá embaixo. Nossa, eu lembro até hoje da sensação. O meu WhatsApp tocava, o telefone tocava. Já dava aquele gelo na espinha. Então, nossa, foi uma fase, sabe, sem dormir, cara, desesperado, achando que a gente ia quebrar, né? Mas a gente não estava sozinho nessa. Todo mundo estava um pouco nessa fase. Aí passaram-se esses 4 meses, aí veio o famoso V, a subida em V nossa, né? E aí, ainda bem que tudo isso é passado. E aí tem outras fases interessantes agora. A gente está numa fase de M&A. M&A é muito difícil. Você compra as companhias, você não sabe o que vem. Tem muito ativo de pessoas muito boas que vêm, mas tem muito esqueleto dentro do armário que vem junto com você. A gente está numa fase de um M&A bem grande aí para ser feito, que eu acho que a gente pode conversar um pouquinho mais para frente. Então, tiveram alguns momentos bem emocionantes aí da vida, viu? Você estava falando justamente desses M&As, né? Antes de falar desse momento, eu queria retomar um pouquinho dos que já aconteceram, porque o mercado que vocês atuam de logística, ele é bastante pulverizado, né? Existem milhares de pequenos competidores aí, locais, né? Espalhados pelo Brasil. O Brasil é um país muito grande, cheio de desafios de logística. E nos últimos anos vocês fizeram algumas aquisições, né? De startups, de empresas menores. Como que começou esse movimento de M&A? Vocês viram uma possibilidade de trazer para dentro, né, de fazer uma consolidação do setor? Sim, é um pouco uma tese de consolidação. A gente estava há uns 3 anos começando a preparar a companhia para, se abrisse uma janela de IPO, a gente poder pegar uma frestinha dela. E aí, nessa parte, você tem uma tese de como é que você vai usar o capital que é injetado da Bolsa, né? Dos fundos. Então, assim, a gente fez aí 4 M&As, entramos um pouquinho, talvez, não sei se eu diria o hype da onda, que era você trazer startups para dentro do teu ecossistema. Fizemos algumas boas, outras não tão boas, mas você sempre aprende muito nesse processo, né? Fizemos 2 aquisições interessantes de empresas do nosso mesmo setor, iguais às nossas. Então, a gente trouxe quase que mais do mesmo para dentro de casa, porque a gente tem uma tecnologia muito grande dos CDs. Se depois o pessoal buscar no YouTube os vídeos da Move, da Flash, os robozinhos fazendo a distribuição no CD, a tecnologia que a gente tem de roteirização, ela é muito grande e nos dá uma agilidade muito grande. E é um custo muito grande de qualquer empresa. Então, ela tem um processo lento e caro, onde a gente já tem um processo rápido e barato. Então, quando você pluga mais alguém aqui, você está tendo os ganhos de sinergia quase que imediatos. Então, esse é um pouco da nossa tese ali com esses M&As, e a gente fez aí nessa tese 2 recentes. Aí estamos agora na fase de respira, termina de arrumar toda a casa, que, nossa, quando você faz um M&A, você tem que arrumar a casa, que é bem difícil, dá muito trabalho. Mas aí agora pensando já no futuro, né? Que assim, não sei se eu posso aqui com você quebrar um pouco o protocolo das perguntas, né? Porque claro, o topo aqui, número 1, eu acho que se você tem o topo ali, eu acho que vocês chamaram a pessoa errada para ser entrevistada. Eu acho que eu não, longe de estar no topo, longe de estar, eu acho talvez até no nível das pessoas que você já entrevistou aqui, que eu já falei algumas. Mas assim, eu acho que nós somos, eu pessoalmente, né? Eu sou muito mais motivado e feliz pelo que a gente pode fazer do que orgulhoso daquilo que a gente construiu. Acho que o que a gente construiu é pequenininho, é minúsculo, e a gente está aqui talvez no 2º, 3º degrau desse topo ainda aí, que está longe demais, Mari. Você volta aqui daqui a uns anos, então, para contar desse novo patamar de topo, né? Porque acho que o topo também é uma coisa muito subjetiva. Dentro de setores, dentro de empresas, o importante é que continue sempre crescendo, né? Subindo ali, escalando novos degraus e chegando a novas montanhas diferentes. Pois a próxima entrevista vai ser talvez nossa com você, de todo mundo que você já entrevistou aqui.
que você viu de mais legal? O que você viu que é o topo dessa turma, né? Você está querendo já virar aqui a mesa, Gui? Não, senhor. Vamos voltar para a história, porque tem uma montanha aí, um desafio que vocês estão enfrentando agora, né? Que acho que é muito legal de contar, que no começo do ano vocês anunciaram ali uma fusão com a Sequoia, né? Uhum. Eu queria entender como que foi a costura desse processo e até antes disso, né? Você chamou, quando a gente estava conversando antes de começar a gravar aqui, de um IPO reverso, né? Um IPO ao avesso. Como que essa história se desenhou? Eu tenho contato com o Armando da Sequoia há bastante tempo. Ele é o empreendedor que criou esse negócio lá do zero, né? Então... E ele construiu uma história incrível. A Sequoia chegou a ter um valor de mercado acima da casa dos bilhões. E acho que na famosa crise das Americanas, lá, do risco sacado, ele foi pego nesse tapete puxado desse modal de financiamento das operações chamado risco sacado. E ali... quando uma empresa, você tem esse problema no caixa, que não foi gerado por ele, foi gerado pelo mercado, e você não consegue honrar os seus fornecedores, você tem uma cadeia que trava muito rápido e é muito difícil você sair disso. Então ali era uma espiral que nossa, todo mundo, mas você conversava com 100% das pessoas que olhavam e falavam da Sequoia, falavam, não tem como eles saírem desta. E a gente continuou conversando com eles, olha, gente, se vocês arrumarem a casa, aqui, nesse ponto, a gente continua admirando demais vocês. Eu acho que o nome de vocês, institucional, Sequoia, é muito forte. Pô, vocês têm um time, pô, Armando, a liderança, cara, vocês fizeram um trabalho incrível até aqui, talvez seja um capítulo duro, talvez quando você entreviste algum deles, esse vai ser o desespero que ele vai contar aqui, né? Mas eles passaram uma fase bem difícil e superaram. Então fizeram o dever de casa, cortaram muita despesa. Eu acho que, assim, empresas, no papel que eu desempenho no SETSESP, que é o Sindicato de Transportadoras, você vê muito dois tipos de problema. E eles são quase iguais. Quando você tem zero dinheiro no caixa ou quando você tem muito dinheiro no caixa. Das duas maneiras você fica indisciplinado demais. Então, quando você tem muito dinheiro no caixa, você também costuma errar demais. Então, eles aprenderam e cortaram muita despesa ali dentro e sanearam a empresa. Sanearam as dívidas, sanearam a empresa, as despesas, colocaram a companhia num nível de faturamento bom, colocaram as despesas dentro desse nível de faturamento, que é mais importante do que o faturamento é a despesa. Então, assim, a companhia está bem equilibrada e nesses um ano e pouco que a gente veio conversando, eles vieram conseguindo fazer todos os checkbox do lado deles e, obviamente, eles tinham os checkbox que a gente também tinha que cumprir do nosso lado e, no final, as listinhas bateram e o namoro esquentou de novo ali no final de dezembro, né? Então, como a gente brinca ali, tava só pegando na mão. Aí depois o namoro esquentou ali, já fomos pro cinema em dezembro e janeiro oficializamos o namoro ali, né? Com MOU, fato vinculante, saiu ao mercado, etc. Estamos agora nas fases de finalizar as auditorias dos dois lados, tanto a auditoria quanto as due diligence e fases de contrato final, né? Então, nós estamos aqui agora no mês de março. Então é um mês crucial. Todo M&A ele tem essa fase do vai não vai, né? Uhum. E nós estamos justamente nela, mas eu acho que a gente supera sim e vamos adiante com isso. E aí voltando a um outro ponto da tua pergunta, o IPO reverso. Então, ou eu posso abrir o capital da companhia, ou eu posso pegar o ativo, o nosso CNPJ, entrar num ativo já existente na bolsa, fazendo o IPO reverso, e aí você pode abrir follow-on, pode fazer uma série de outros movimentos para talvez tentar chegar no topo. E sem precisar passar por todo o processo também, né? De fazer um IPO,
de fazer a visita, né, os roadshows, de convencer o mercado da sua tese também. Então, é um processo mais simples, porque vocês chegaram a pensar em fazer um IPO, né? Sim, a gente chegou a fazer non-deal roadshow, fizemos alguns, chegamos a conversar, acho que com uns 50 fundos. É um trabalho árduo de você pegar a mesma apresentação, fazer 20 vezes ela em inglês, em outros idiomas, faz aqui, faz em Nova York, faz em um monte de lugar. Dá trabalho, mas é um trabalho gostoso, é um trabalho legal, bacana, você aprende muito com as perguntas. Então, assim, a gente chegou a fazer um pouquinho desse, mas sem o estresse de você estar fazendo isto com o seu livro, né, o famoso book aberto, para ver se você vai fechar ele ou não antes do IPO. Então, eu acho que assim, é um processo bem mais fácil, bem mais dócil do que você fazer ele no peito e na raça, né? E como que fica a empresa que surge dessa união, então? Qual é o tamanho de vocês? Quantos funcionários? Ou a da Move mesmo? Qual que é o tamanho de vocês agora e o faturamento do ano passado, por exemplo? A gente fecha esse ano com esse 24, que já está praticamente contratado, né? Na casa dos 800 e alguma coisinha. Fechamos na parte de transportadoras ano passado 700 baixinho. Isso é faturamento? Pessoas? Faturamento. Somado com eles agora, a nossa projeção 24 é 1,5. Bilhão, né? Isso, bi. E é uma projeção assim, sem mirar crescimento. É uma projeção mirando, cara, a gente tem que sentar, botar a bola no campo, arrumar as duas companhias, pegar tudo de sinergia que a gente tem, que é muito grande. A gente, nas projeções iniciais, que o CAD liberou, tem pouco tempo para a gente começar a brincar, né? Mas a gente já consegue mirar ali mais de 90 milhões de EBITDA só em sinergias simples. Então, nossa, você tem um ganho muito grande só de botar a bola paradinha no campo antes de começar a jogar. E é claro que o crescimento acaba vindo. Se você está fazendo um bom trabalho, o crescimento é consequência disso. Mas a gente está mirando rentabilidade e essas sinergias no curto prazo, né? Então, isso aí vai dar bastante trabalho, vai dar bastante cabelo branco ainda, viu, Mari? E como que fica a liderança da empresa? A liderança da empresa, ela começa com eu e o Armando como co-CEOs. Vocês vão se dividir nessa... Isso. Como as empresas têm uma sinergia muito grande e elas são mais complementares do que concorrentes, tem áreas que eles são muito bons que a gente não é bom, tem áreas que nós somos muito bons que eles não são bons. Então, assim, nesse início é extremamente importante a presença dele ali, tocando essa parte que a gente precisa aprender e onde a gente vai fazendo a nossa parte, que a gente é muito bom de entrar, arrumar o processo, arrumar sistemas, controlar custos e dar eficiência com tecnologia ao processo. E o Armando ele já começa no conselho. Então, são as conversas incipientes que tendem a se tornar uma realidade, mas o dia a dia tem que se impor sobre a realidade, né? Então, assim, essas são as conversas, mas a gente sabe que quando o jogo começa, aí que você começa a entender um pouco mais o chão de cada um, as virtudes de cada um. E a parte boa disso tudo é que a gente está começando um jogo sem vaidades. Que a vaidade nesse momento, nossa, ela é às vezes um calo na tua frente maior do que você conseguir uma sinergia de fornecedores. Então, quando você começa um jogo sem vaidades, nossa, tudo fica mais fácil. E isso, na verdade, começou a ser desenhado em 2022, né? Isso foi antes da crise da Americanas, antes do que aconteceu com a Sequoia também. Foi. E mesmo assim, vocês acreditaram no negócio, continuaram ali nessas conversas, né? Sim, mas foi antes, então eles tinham um patamar de empresa antes e, obviamente, pós-crise era outro patamar. Então, assim, os primeiros meses daquela crise, eu acho que assim, eles estavam muito voltados para dentro da companhia, resolvendo o que tinha que resolver e falando muito pouco com a gente. Mas sempre a gente mantinha aquele ping assim, oi, tô vivo, hein? Sempre aquela conversa, vamos manter as conversas, mas vamos fazer o dever de casa. Então, a gente se preocupava muito com o dever de casa dos dois lados.
mas não deixava de conversar. Mas eram conversas mais superficiais, assim, talvez, nesse período, porque, de novo, a gente tinha que deixar eles trabalharem. Imagina, você no meio daquele tumulto que você estava vivendo e ainda ter alguém, sabe, cravando as unhas nos teus processos. Não funciona muito bem. É a mesma coisa que a gente fez com as nossas investidas, as empresas que a gente comprou. A gente mudou elas de CD. Então, a empresa tinha um CD em Guarulhos, a outra tinha em Barueri. A gente muda elas de CD. A mudança por si só já causa um estresse na operação absurdo. Então você começa que quando o teu funcionário ele é de Barueri, vai para São Bernardo do Campo, não vai. É uma distância muito grande. Então você já começa a perder time quando todo mundo descobre. Então você já começa a ter o estresse antes da mudança. Pós-mudança você está construindo um time inteiro do zero, quase. Então, a gente faz assim, deixa a pessoa se mudar, deixa o empreendedor mudar a empresa e, cara, oferece ajuda, mas não mete a mão em nada, porque só esse processo por si só já é muito trabalhoso. Imagina você tendo teu compras, compliance, TI, cybersecurity, todo mundo querendo, na melhor das intenções, ajudar, mas te atrapalhando, te tirando o foco de treinar uma equipe nova. Então, assim, esse nosso aprendizado nos deixou fazer com que eles trabalhassem um pouco mais e a gente mantivesse só esse cenário orbitando ali, né? E o que você imagina para o futuro da empresa? Quais serão os próximos 10 anos? Mais M&As? Maior market share? O que você Olha, essa é a imagina? Pergunta bem difícil. O cenário de e-commerce no Brasil está mudando demais. O nosso cenário de varejo está mudando demais. Tudo está mudando muito rápido. Você tem a entrada dos asiáticos aqui com uma força e um capital que a gente nunca viu isso na nossa história. E vocês fazem muita entrega deles, né? Da Shein, Sim, Shopee. de todo mundo. Você tem a entrada de players de logística asiáticos no Brasil. Eu acho que os asiáticos estão entrando aqui de todas as maneiras, né? Automotivo, varejo, serviços, energia. Estão entrando em várias frentes, né? E nós, brasileiros, temos que nos adaptar e preparar as companhias para esse cenário que vai ser novo. Como vai ser, eu não tenho certeza. Eu só sei que vai ser completamente diferente do que tem agora. Então, o que você precisa ser para estar lá? Você não pode ser igual ao que você é hoje. Então, você tem que ser minimamente mais eficiente em custos, mais eficiente em velocidade, mais eficiente em controles, em tecnologia, em uso de inteligência artificial, no que você pensar. Você tem que ser melhor e muito melhor do que o que você é hoje, porque quem está entrando com muito mais capital do que você e está entrando com dinheiro para perder. Então, assim, você no final do mês tem que publicar balanço positivo. Ele pode publicar balanço negativo. Então, é um jogo que vai ser muito diferente daqui para frente. Então, eu acredito que para você chegar neste patamar que eu estou falando, você precise de uma onda de consolidação dos maiores players que existem no nosso setor. Que aí você tem as rotas muito densas do nosso negócio. Ele é um negócio de escala. Então, a gente fez um investimento gigante no nosso CD. Quase 70 milhões de reais no CD, em automação, tudo que vai ficar pronto agora nos próximos 2 meses. Para um pacotinho ou para 10 pacotinhos, o investimento foi o mesmo. Então, enquanto mais você verticalizar a tua produção ali, teu custo unitário obviamente diminui. E essa coisa também, ela se repete no teu caminhão que está indo para o Rio de Janeiro, no teu carrinho de entrega que está fazendo o last mile, no carrinho que está fazendo a coleta no first mile. Tudo essa escala se reflete. Então, quanto mais players você tiver consolidados, mais forte você vai estar para enfrentar os gigantes que estão entrando aqui. E, além dos gigantes que estão entrando, existe um gigante no Brasil que é estatal, né? Os Correios. E existe sempre, volta e meia, vem essa conversa de uma privatização dos Correios. Como que você enxerga isso dentro do setor? Isso seria um motivo de preocupação ou seria um motivo, talvez, de pensar no investimento? Quem sabe não dá para comprar os Correios? Os Correios são bem grandes. O faturamento deles, se não me engano, 20
20 e pouquinho, 22, 23, se não me engano. Bi. Os Correios que a gente conhece hoje, que o pessoal tenta fugir, não é os Correios que eu conheci há 20 anos atrás. Se você pegar aquelas pesquisas das marcas mais admiradas do Brasil de 20 anos atrás, você ia ter lá Correios, Coca-Cola, Rede Globo, Itaú. Aí passam-se 20 anos, a gente degradou um pouquinho os Correios. Mas aquela máquina, ela ainda consegue voltar a ser o que ela era, tá? Então, os Correios, ela é uma máquina muito boa, muito eficiente, que tem seus defeitos grandes que a indústria privada não tem. Então, isso tornou óbvios os defeitos dos Correios. Então, assim, ele ainda é um ativo extremamente interessante. Ele tem perdido receita do óbvio de cartas. Uhum. Ele tem quase que um monopólio do cross-border. Então, você tem milhões e milhões de pacotinhos que a gente compra no AliExpress e na Amazon lá fora que vem e que hoje você tem quase que um monopólio dos Correios sobre isso daí. Então, ainda é uma máquina muito interessante. Eu acho que nesse governo, ele não é um governo de privatização, então não deve existir este assunto nos próximos anos, mas se voltar a ter esse assunto, sim, é um ativo que precisa ser olhado com muito carinho, com muita atenção, porque quem comprar os Correios vai ter abrangência nacional, vai ter uma máquina eficiente, com algumas deficiências que não são impossíveis de serem consertadas e tornarem os Correios, de novo, aqueles Correios lá de 20 anos atrás, que você confiava plenamente, pegar a tua certidão de nascimento, que hoje você consegue ela fácil, mas naquela época você não conseguia fácil, e postar nos Correios para sua mãe, cara, no Nordeste, se for o caso. E chegava bonitinho. Então não é difícil você tornar essa máquina admirada de novo, né? Uhum. Agora eu queria fazer uma pergunta sobre o nome da empresa, Move3, que é o nome de parece um ticker, né? Que é o nome do ativo ali que a gente negocia em bolsa de valores. O nome chegou depois? Quando que o nome chegou? Porque antes era Flash só, né? Era. Então, a gente tinha a Flash, que hoje ela tem uma relevância muito grande na logística bancária. Então, ela é definitivamente o maior player. Depois você tem a Move, que é a transportadora de e-commerce que nasceu ali dentro como uma spin-off nossa mesmo para abranger o e-commerce e a parte de armazenagem. Aí você tem Carriers Rodoe, que a gente comprou. Aí começou a ficar multimarcas a empresa e a gente teve que fazer uma holding para gerenciar todo mundo. Aí essa holding a gente olhou, bom, quem vai à bolsa não são as operacionais, é a holding. Então, qual o nome que vai botar na holding? Então já vamos botar o nome que seja futuramente o ticker da ação. Uhum. Então foi daí que nasceu o nome Move3, que é o curtinho de Move, e o 3 da B3, né? E essa já foi uma ideia já pensada justamente para para ir a mercado, né? Sim, exatamente. Foi pensado isso há uns 3, 4 anos atrás, talvez. Uhum. Que é bem recente também, né? Legal. E Guilherme, uma pergunta muito íntima, assim, que é difícil de responder também. Você está na liderança da empresa há algum tempo, passou por percalços ali, por problemas, mas a liderança costuma ser um lugar solitário, né? Você está no topo, é solitário. Para quem você liga quando você tem um problema? Difícil. Eu acho que, assim, pelo menos assim, eu tenho uma força invisível que faz a coisa acontecer na minha vida pessoal. Então, assim, tem minha mulher, ela cuida da casa e eu não tenho esse estresse de você ter que cuidar de 1 milhão de coisas da tua vida pessoal quando chega. Eu sou aquele cara que a empresa é totalmente regulada e eu não pago o IPVA do meu carro. Então, assim, eu não faço a revisão do meu carro. Então, eu sou aquele cara que no CNPJ, tudo é controlado nos mínimos detalhes, na vida pessoal quase tudo abandonado. Então, pelo menos eu tenho essa força invisível que me ajuda e nesses momentos, efetivamente, é aquele ouvido que ouve tudo aquilo que você, cara, você fala, não vou conseguir, meu Deus do céu, cara, essa situação não dá para contornar. Ela só vira para você e fala, cara, é a 10ª vez que você me fala isso esse ano. Então, pensa, vai.
Então, um pouquinho ela que me ajuda nesses momentos. Que não é uma força invisível, né? Na verdade, é bem visível. Tá ali fazendo tudo que precisa ser feito para as coisas fluírem, né? É o verdadeiro chefe, né? E você tem filhos? Tenho 2 gêmeas de 13 anos. Ah, que legal. E alguma delas quer trabalhar junto com você, já vê o negócio da empresa, a família ali como uma carreira, ou vão tentar fugir também, que nem você fez no começo? Não, eu acho que elas ainda estão longe de começar a pensar nesse lado aí. 13 anos, uma quer ir pro lado, gosta muito de psicologia, e a outra está fazendo curso de design gráfico, computador, animação 3D, essas coisas. Então até agora estão indo em lados completamente opostos aí. Mas eu fui pro lado de programação quando eu era mais novo, fazer festas, etc. E acabei aqui. Então, a nossa vida dá muitas voltas, Mari. Sem dúvida. E qual habilidade você precisou desenvolver depois que você entrou na empresa e fez essa transformação dentro dela? Assim, pelo que você gostaria de ser lembrado na empresa também? Qual o legado maior que você deixou? Nossa, acho que essa pergunta é mais difícil ainda. Mas... só perguntas difíceis aqui. Eu acho que, assim, o que eu gostaria de ser lembrado, sinceramente, não tenho a menor ideia. Eu acho que eu nem penso muito nisso. Nós temos, assim, uma característica, a gente vai fazendo as coisas. Então, assim, é muita tecnologia ali dentro, é muito processo. Eu amo, assim, se você perguntasse, cara, o que te faria feliz? Me dá a operação da empresa, deixa eu ficar aqui tocando tecnologia, sistemas de operação e processos. Sem ter que tocar todo o outro mundo de estratégia, concorrentes, clientes, etc., que consome muito tempo e você não tem uma reação instantânea. Então, algum processo que você mexe na operação, nossa, em 2, 3 dias você está vendo o resultado. Então, isso é muito gostoso de ver, né? Então, eu acho que assim, a principal característica é um pouco essa, né? De você olhar um problema, conseguir mergulhar nele com uma calma gigantesca. Então, às vezes, assim, as pessoas lá na empresa estranham que o mundo está caindo. Aí olha para mim, cara, mas você não vai sair xingando ninguém, não. Calma, não toma nenhuma decisão nesse momento. Vamos esperar, porque se eu tomar alguma decisão agora, só posso dizer que vai ser errada. No meio do estresse, no meio do tiroteio, se eu tomar decisão, cara, pensa, no mínimo até amanhã, dorme com esse problema, que o problema vai estar aqui amanhã te esperando. Então, eu acho que um pouquinho da calma para tomada de decisão em momentos de estresse grande, concorrência, está no final daquela famosa RFP de um dos seus maiores clientes e veio a notícia que teu concorrente botou o preço mais baixo. O que você faz? Cara, calma, não faz nada no desespero. Calma, vamos levantar informação. Vamos descobrir o que está acontecendo. Vamos descobrir o que poderia acontecer com a gente. Calma. Então, acho que um pouquinho da calma e essa parte de entrar num processo que está bagunçado e conseguir melhorar, resolver, botar sistemas, botar tecnologia em cima. Essa parte que eu acho que é o melhor lado, né? Agora, como gostaria de ser lembrado, não tenho menor. Difícil mesmo. Ainda vai ser construído isso, né? Talvez seja aquele topo lá que a gente está falando tanto. Pois é. E qual conselho você daria para quem está começando? Você deu alguns aqui, né? Falou de leitura, que depois eu quero saber qual é a sua dica de livro, mas antes disso, assim, qual lição você deixaria para quem está começando, para quem está assumindo a empresa da família, talvez, ou começando um negócio? Empresa da família, eu acho que assim, é uma parte que é muito difícil. Cada família é uma família, cada tem seus estresses, tem seus momentos de alegrias, etc. e tal. Então, assim, construa as regras quando você está num momento bom. Isso é extremamente importante. Você não vai construir as regras quando você estiver num momento de falta de caixa, ou de estresse, ou de problema operacional. Nesse momento você não constrói regras. Regras até não escritas, mas quem toma decisão sobre o quê, quem toma decisão financeira, quem toma decisão de cliente, quem toma decisão de estratégia. Construam isso no momento de paz. E aí usa esses acordos nos momentos de guerra. Então, isso seria mais ou menos para quem está começando assim, na parte de empresa familiar. Para quem está começando o próprio negócio, conheça tudo. Conheça tudo do teu negócio. Você não pode, assim,
começar uma empresa e falar assim, não, eu sou o dono da empresa, então esse aqui é o operacional, esse aqui é o comercial e esse aqui é o financeiro. Pô, o que cada um faz? Não, o comercial fala com o cliente, mas quem é o cliente? Quem está lá do outro lado? Você conhece? Você conversa com ele? Não. Quem toca é o meu comercial. Puta, pior coisa que você vai fazer. Porque você nunca vai ter uma tradução certa do que o teu cliente quer. Quer menor preço? Quer melhor qualidade? Quer as duas coisas juntas? Você nunca vai ter a tradução correta. Você nunca vai ter a tradução correta do que a tua operação precisa. Mais gente, mais tecnologia, mais atenção, mais, cara, bobeirinha, uma impressora melhorada, qualquer besteirinha. Você não vai ter a leitura disso. Então, você tem que conhecer 100% do seu negócio. Eu não vou lembrar como é que é a história certinha, mas tinha uma historinha assim de que um consultor foi atender uma pessoa que era dono de uma farmácia e o cara estava com as vendas caindo. E aí esse consultor chegou para ele e falou assim, você vai fazer só uma atividade para mim. Todo dia você vai pegar esse pingentezinho aqui e você vai colocar em um lugar da tua farmácia. Todos os dias você vai pegar esse pingente e vai trocar ele de lugar. Quando ele começou a fazer isso, ele começou a ver que o produto tal estava na prateleira errada, o produto tal estava bagunçado, que a prateleira estava suja, que o cliente que procurava o produto A queria o produto B, que estava em outro lugar, então ele nem sabia da existência do produto B. O empreendedor começou a ver isso, e aí começou a melhorar, e aí efetivamente o faturamento da empresa melhorou, né? Esse continho, ele traz um pouquinho da dica, que é um pouco isso, cara, esteja no teu negócio, olha tudo, olha os detalhes, é nos detalhes que está o sucesso. Legal, e a gente já está chegando no final da nossa conversa. Pois é, passou muito rápido, mas eu queria saber das suas dicas de leitura. Para uma pessoa que não gostava tanto de ler, como você falou, que inclusive escreveu um livro, eu queria saber quais são as suas dicas, além do seu também, né? A principal é ouvir, agir e encantar, viu? E como foi o processo de escrita desse livro também? Foi uma delícia, Mari. Foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. Quando você começa a rascunhar, assim, os fatos que você quer contar. Na verdade, assim, eu tentei ir por ordem cronológica, tentando escrever esses 8 anos, etc. Você começa a reviver as emoções, você começa a reviver os fatos, e você começa a lembrar assim, nossa, mas eu fiz isso. Que loucura, cara. Como é que eu tive coragem de fazer isso, sabe? Você começa a olhar para tudo isso. Nossa, é um processo de autodescoberta muito, 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 muito bom. Então, por mais que não vá publicar, por mais que não tenha coragem de publicar, ou não queira, não tenha vontade, você fazer esse processo de um diário do passado é muito legal. É muito ajuda legal. A colocar em perspectiva as coisas também, né? Exatamente. Ajuda você a ver que o teu buraco que você está agora, que você acha que é gigante, não é tão grande, que você já passou por coisas muito piores. Então, assim, ajuda de todos, assim, é o teu autopsicólogo, né? E além do Ouvir, Agir e Encantar, que foi lançado em 2022, né? Com quais outros livros, com o Edu Cosomano, quais outros livros você sugere? Eu acho que o último que eu li foi esse, o Working Backwards, da Amazon, é sensacional. Você tem o Organizações Exponenciais. Para quem tem um negócio, é um livro de terror, quase. Mas ele te fala muitas coisas assim que você precisa melhorar na organização. Tem o Jeito Disney de Encantar Clientes, é desse tamaninho, muito bom. Que foi o que mudou a sua vida também, então foi bastante recomendado. Foi o estalo ali. Então tem um monte de livros assim. Eu gosto muito de ler livros de negócios assim, e sobre fatos reais, então, especialmente sobre empresas. Então, nesses livros, você acaba pegando sempre um exemplo, sempre um processo, sempre alguma coisinha que você consegue aplicar no teu dia a dia. Seja supervisor de área, seja funcionário, seja gerente, diretor, dono de empresa. Acho que qualquer um consegue pegar esses exemplos dentro desses livros aí. Legal. Super obrigada, então, Gui. É isso mesmo. Pena que acabou. Acabou muito rápido, né? Mas muito obrigada mesmo pela conversa e talvez daqui a alguns anos a gente fale novamente desse novo topo aí. Maravilha, Mari. Muito obrigado. Obrigada.